Hello, tudo bem com você? E aí, como que foi essa pausa para as nossas férias? Foi boa? Você conseguiu descansar bastante? Você conseguiu recuperar a saúde mental, a saúde física? Deu tudo certo? Comeu bastante? Dormiu bastante? Fala aí pra mim. Foi bom? Manda mensagem aí pra mim, pra falar se tá tudo topzera. Mas... Antes da gente começar, eu preciso falar para vocês uma coisa que é bastante importante. Não nasceu ainda. Quando nascer, vocês vão saber. Eu queria dizer que fico muito feliz com a volta de vocês. Claro que eu preferia que fosse, né, ao vivo e a cores na sala de aula, para a gente poder falar um monte de besteira juntos, para a gente poder dar risada, para eu ser grosso com vocês. Mas por enquanto vai ser assim, tá? E espero também que as férias tenham servido para a gente poder esfriar um pouquinho a cabeça, para a gente, né, poder se organizar um pouquinho melhor também, tá? Muito bem-vindos de volta. E a gente vai continuar falando sobre o capítulo dos nossos recursos energéticos. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a era da diversidade, né? Nas últimas aulas a gente falou sobre a era do carvão, a era do petróleo, e agora a gente entra para esse período da chamada diversidade energética, né? A diversidade energética ela tem relação com a presença de diversas fontes. Ó, que genial, né? Enfim, o que a gente enxerga é que a gente tem um período em que novas e diversas matrizes energéticas começaram a ser utilizadas. E isso vem desde quando o petróleo começou a ficar muito caro, nos anos 70, nos anos 80, até a atualidade. E é uma diversidade energética porque a gente ainda usa petróleo e gás natural, a gente ainda usa carvão, mas, por outro lado, a gente começou a utilizar novas fontes, novas matrizes energéticas, né? E principalmente, né, que essas matrizes energéticas que elas sejam menos poluentes e que sejam inesgotáveis, né, que elas não se acabem, como é o caso do petróleo, do gás e do carvão, que um dia pode acabar. Sem falar que, né, essas fontes de carvão e petróleo, elas geram uma carga de poluição muito grande. Então, os países mais ricos, os países mais modernos, eles vêm pesquisando cada vez mais novas fontes energéticas que sejam menos poluentes, que sejam mais baratas, que não tenha necessidade de ficar comprando um combustível para gerar energia, né? E é por isso que a gente vê que cada vez mais a gente tem o avanço principalmente, né, das fontes eólica e solar no planeta, né, que são fontes abundantes, inesgotáveis e limpas. Embora a gente também tenha a usina hidrelétrica, né, a hidrelétrica é muito utilizada aqui no Brasil. Duas fontes muito recentes, a maré motriz e a ondomotriz. A gente tem a geotérmica, que é do calor interno da Terra. Maré motriz, ondomotriz é da maré e das ondas. A gente tem da biomassa, né, que são de restos de organismos vivos, vegetais e animais que podem gerar energia, enfim. Então essa diversidade energética ela vem para suprir uma necessidade da substituição de fontes poluentes e mais caras, que são o petróleo, o gás natural e o carvão, tá? O que é legal dizer é que, como a gente observa, né, nos últimos anos, o nível de investimento, deixa eu desenhar aqui para a gente ver melhorzinho, o nível de investimento nas fontes solares, nas fontes eólicas, elas aumentaram absurdamente se comparado com as demais fontes, né? Até mesmo a biomassa teve um aumento aqui entre 2010 e 2011, uma leve queda, mas enfim, o que a gente percebe é que, de modo geral, de 2004 até 2016, a gente teve um grande avanço, né, nos investimentos em fontes alternativas, em fontes renováveis de energia. Só para comparar, em 2004 foram investidos 50 bilhões. Em 2015 foram investidos mais de 300 bilhões e em 2016 aí mais ou menos 250 bilhões. Confesso que eu não consegui achar os dados de 2017, 18 e 19, mas fica sempre nessa faixa, né? Perceba que tem uma leve queda, depois logo tem um aumento. Então acredito que hoje deve estar na casa também dos 300 bilhões de dólares de investimentos. São investimentos aí quase
5 vezes 5, 25, são investimentos aí de 5 a 6 vezes maiores do que eram há 15 anos atrás, certo? Esses investimentos, é interessante dizer que eles tornam essas fontes mais baratas, porque se eu pesquiso, se eu entendo o seu funcionamento, eu posso criar mecanismos que façam ela funcionar de modo mais eficiente, que gere mais energia, né, gastando o mínimo de material. Então ela se torna cada vez mais barata, tá? Isso é legal porque acaba ampliando essas fontes de energia para os países subdesenvolvidos também, né? Porque se o país rico, desenvolvido, ele pesquisa isso, ele vai tornar mais barato e torna também mais acessível para os países subdesenvolvidos, tá? E lembrando que essas fontes elas são renováveis e a maior parte delas são limpas. E agora a gente vai dar as características. Era Rapidex hoje, né? A gente vai falar da energia eólica, da solar, da maré motriz e ondomotriz, da biomassa e da geotérmica, essas 5 fontes. Bom, basicamente, a energia eólica é super simples, né? O vento, ele faz a hélice girar. A hélice, ela vai girar, né? Dentro da hélice ali a gente tem um eixo e um gerador. Esse eixo ele vai se movimentar e vai transformar essa energia, né? Esse movimento, né? Essa energia mecânica, esse movimento, no gerador vai ser transformado em energia elétrica, né? Aí no 3, né, esse transformador converte essa energia para uma energia de alta voltagem, que vai para a rede de transmissão e depois atinge as nossas caixas. É facílimo. Girou, vai ter um motorzinho, esse motor vai converter isso daí em energia elétrica e vai ser distribuída para a gente nas nossas casas, certo? Então é muito simples. Essa imagem aqui, para quem jogou GTA aí, tá ligado, né? Enfim, essa é o Horseshoe Hollow Park Wind Energy. Enfim, é o maior parque de energia eólica do planeta. São quase 300 turbinas e elas geram 735 megawatts de capacidade. É muita energia, abastece praticamente toda a região aí da Califórnia, tá? Então é uma fonte limpa, né, que não precisa de combustível, porque o vento vai continuar ventando por muito tempo, certo? E o que é interessante dizer é que está num ambiente que venta bastante. A instalação é óbvio, né, se a energia é gerada pelo vento, ela tem que estar num lugar que venta bastante, né? Enfim, essa regiãozinha que... essa não, né? As regiões propícias para a instalação de usinas eólicas são as áreas litorâneas, porque eu tenho ventos constantes, né? A brisa marítima, a brisa oceânica, enfim, o litoral sempre venta bastante, então são áreas propícias, normalmente, à instalação da usina eólica. É o caso da Califórnia, né? Uma região mais próxima ao litoral, então tem bastante vento. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, também próximo ao litoral, a gente tem o Parque Eólico de Osório, é o maior parque eólico da América Latina. Ele tem apenas 75 torres geradoras, né? Nos Estados Unidos são quase 300. E, enfim, só para a gente ter noção de tamanho, né? De altura. Essas pás, né? Do chão até o topo da pá são aí cerca de 100 metros de altura e gera energia de mais ou menos 150 megawatts. 150 megawatts atende mais ou menos aí 650, 700 mil pessoas. Aqui nos Estados Unidos tem 735, então seria 150, 300, 450, 600, 700, seria vezes 5, 6 vezes 5, 30. Isso daqui serve para abastecer cerca de 3 a 4 milhões de pessoas, tá? Enquanto que aqui o Parque de Osório consegue abastecer 650 mil pessoas, né? Uma quantidade de pessoas muito grande, tá? Então ele tem um potencial energético e uma capacidade de gerar energia relativamente grande. A gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Desse tipo de energia, tá? Quando a gente fala da energia eólica, né? A primeira desvantagem que a gente tem é o impacto sonoro, né? A turbina, as hélices, elas fazem muito barulho, então tem uma poluição sonora. Eu tenho outra desvantagem que é o impacto visual. Tem uma desvantagem aqui que eu não coloquei, tá? Que é o seu
custo, ainda, né, tem um custo de instalação relativamente caro, por ser uma fonte energética nova. Eu tenho impacto visual e pode também prejudicar a fauna, né, os animais que vivem na região por conta do barulho, eles podem se afastar da região. É metal que está girando, isso pode gerar eletromagnetismo, algumas aves migratórias podem se chocar com as pás eólicas, mas nem tudo são espinhos, a gente tem algumas vantagens também. Ela é uma fonte limpa, é uma fonte inesgotável, certo? A área normalmente, né, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, ela pode ser utilizada para as outras áreas. Eu tenho fazendas próximas aqui, por exemplo, uma usina termoelétrica, uma usina nuclear, eu tenho que isolar o ambiente. Uma usina hidrelétrica, eu vou criar uma represa muito grande que vai alagar tudo. Na eólica, a vantagem é que a regiãozinha ela pode continuar sendo utilizada para outras coisas, né? No caso do Rio Grande do Sul é para pecuária e para produção madeireira, silvicultura, ok? A próxima energia que a gente tem é a energia solar, ela também é bastante simples. Eu tenho, né, este cara aqui que é o nosso painel solar fotovoltaico. Ele já fala, ele vai converter a luz em energia, em volts, e é basicamente isso que acontece. Esse painel ele vai captar a luz solar e ele já vai transformar automaticamente isso em energia elétrica numa corrente contínua, vai passar num transformador, num inversor e vai para a corrente alternada, que é a corrente mais segura que a gente tem na nossa casa. Daí a gente pode utilizar. E o que é da hora também da energia solar é que se sobrar energia, ele pode ser jogado para a rede elétrica e a gente tem descontos na energia na nossa conta energética. Muito louco, né? Enfim, aqui a gente tem um parque solar também na Califórnia, né? A Califórnia é uma região de clima mais árido. De novo, né? O ambiente para instalação típica de uma usina solar tem que ser um ambiente seco. Não pode ter nuvens, né? Se não tiver nuvem, não tem sol, não tem raio solar chegando. Então tem que ser em regiões muito secas. Aqui no Brasil, que região que é muito seca que pode ter a instalação de uma usina, ou melhor, de uma usina não, né? De uma fazenda solar? Começa com interior, aí tem o do e depois Nordeste, na região do sertão nordestino, que é uma área muito seca. E aqui a gente tem muito louco. O Japão ele quer fazer ilhas flutuantes. Quer fazer não, está fazendo ilhas flutuantes de painéis fotovoltaicos. Então em lagos, no oceano, o Japão vai fazer essas paradinhas flutuantes aqui para gerar energia para eles. Tá? Vantagem, é uma energia também limpa, não polui o ar, é uma energia inesgotável também. Eu tenho uma instalação muito fácil, não tem segredo, eu compro um painel fotovoltaico, instalo e se eu colocar já o inversor de energia já está funcionando. E normalmente a instalação é feita em conjunto, né, do inversor e do painel fotovoltaico. É legal dizer que a maior parte dos painéis são utilizados em ambientes residenciais. Então, como a energia solar tem foco residencial, eu tenho redução no custo de energia, porque eu estou gerando a minha própria energia, eu não preciso mais pagar para ninguém gerar minha energia. Tá? E eu tenho um bom custo-benefício. A instalação é uma desvantagem que é muito cara, né? Só que, por outro lado, ela vai durar 30 anos, pelo menos. E, segundo cálculos, aí, em 10 anos você paga o que você investiu. Então, você tem 20 anos de conta mais barata. Tá? Desvantagem. O alto custo não armazena energia em grande quantidade, porque eu preciso do sol, enquanto tem o sol, vou estar gerando essa energia, né? Por outro lado, fazendas como essas duas aqui podem prejudicar a fauna, né? Porque eu vou ter que construir ambientes muito grandes e muitas vezes eles são refletores da luz solar, pode ter alteração na temperatura local e também tem um impacto visual. A biomassa. A biomassa é uma energia gerada a partir de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Resíduos, normalmente, orgânicos, porque eles podem gerar gases. E esses gases podem ser aproveitados para gerar energia. Lembra quando a gente estudou do aterro sanitário? Vocês viram em ciências, a gente viu em geografia também. O aterro sanitário,
ele consegue, a partir da decomposição do lixo, armazenar um gás metano que pode ser utilizado para gerar energia. É a biomassa. Né? O cocôzinho de vaca, de porquinho, em decomposição ele gera o gás metano, que também pode ser aproveitado. Né? Eu tenho a cana-de-açúcar, por exemplo, que ela gera o etanol, que é utilizado nas usinas também para geração de energia. Eu tenho plantas oleaginosas, como o girassol, a soja, que podem produzir biocombustíveis, né? O biodiesel, por exemplo, né? Um óleo diesel feito a partir de plantas agrícolas, certo? Então a gente tem o líquido, que é o etanol, o biodiesel, a gente tem o sólido, certo? Que são a própria lenha, né? Se a gente replanta, ela pode ser considerada como a biomassa, tá? E os resíduos orgânicos, como o cocôzinho de vaca, restos de alimentos, eles geram gases, o gás metano, que pode ser aproveitado para geração de energia. Aqui é uma área de destilação de etanol. Então aqui eu já tenho etanol e eu tenho aqui uma usina que vai transformar esse etanol em energia e vai ser encaminhado para a rede elétrica. Tá? Vantagens: é renovável, é pouco poluente, né? Eu não tenho uma grande emissão de carbono na atmosfera porque, né, se eu tenho, por exemplo, o plantio, né, de cana-de-açúcar, se eu tenho o plantio de árvores, etc., aquele gás carbônico que vai ser gerado na queima desse combustível, ele vai ser reabsorvido pelas plantas, né, que elas absorvem o carbono da atmosfera. É altamente fiável. Fiável é que ela tem grande confiabilidade. Então, o que acaba acontecendo? Eu não vou depender de clima, não vou depender de estações do ano definidas para ter ou não ter a geração de energia. Então, ela é uma geração de energia constante, certo? A biomassa, que é o cocôzinho lá, sólido, né? Ela é extremamente barato. A queima dela também gera cinzas que não são tão poluentes, né? São menos agressivas. E quando eu tenho o uso de biodiesel, por exemplo, eu tenho menor corrosão dos equipamentos. Tá? O biodiesel, a lenha, enfim. As desvantagens. Acabei de falar da lenha. Pode ter o desflorestamento, né? A destruição de hábitats de animais. Se eu tenho a cana-de-açúcar, eu vou precisar plantar cana-de-açúcar em ambientes cada vez maiores. Aumenta também o desmatamento. Outra desvantagem é que ele gera menos energia se comparado ao petróleo, por exemplo, ao óleo diesel. Então tem um poder de queima, um poder de combustão menor. Os biocombustíveis líquidos, né, o etanol, enfim, que eles vão, a partir da sua queima, gerar outros gases, eles podem contribuir para a chuva ácida, porque eu estou levando gás carbônico ou outros derivados para a atmosfera. Eu tenho a dificuldade no transporte desses produtos, tá? Então são algumas desvantagens, mas percebam que as vantagens são maiores do que as desvantagens, em todos o que a gente falou até agora, né? Essa daqui é a energia geotérmica. A geotérmica é a energia que funciona a partir do calor interno da Terra, em ambientes onde eu tenho magma próximo à superfície, perto de vulcões, por exemplo, perto de falhas ou das bordas das placas tectônicas. Tá? Então o que acontece? O calor interno da Terra ele vai aquecer, né, a água, essa água vai virar vapor. Esse vapor aqui ele vai gerar uma turbina, ele vai funcionar basicamente igual uma usina termoelétrica, só que ao invés de eu colocar o carvão ou o petróleo para gerar o calor, para transformar a água em vapor, aqui é o próprio calor interno da Terra. Então eu não tenho que gastar dinheiro com petróleo, com carvão ou com algum outro combustível para para fazer a turbina girar, né? Para esquentar o vapor da água, para a água virar vapor e para gerar a turbina. Aqui é o calor interno da Terra que faz com que eu tenha a movimentação, tá? Aqui a gente tem uma usina geotérmica na Islândia. A Islândia é um país que praticamente 100% da energia deles vem das fontes geotérmicas, tá? É uma população pequena, 350 mil habitantes. Então 2, 3 usinas, exagero, vai, umas 10
dezenas, uma centena, enfim, não sei. Mas a capacidade de geração de energia, ela é relativamente grande. Eu acredito que umas 30 usinas dessa consigam abastecer quase toda a população da Islândia, tá? Enfim, é uma energia renovável, né? Eu tenho alta produtividade energética, porque o calor interno da Terra é constante, né? Então tá lá sempre esquentando, esquentando, esquentando. Então é só acrescentar água no sistema, que essa água vai evaporar e vai se transformar em vapor, né? E vai movimentar a turbina. Eu tenho uma ampliação muito fácil, porque se eu quiser criar uma nova unidade dentro, por exemplo, se eu quiser colocar uma outra torre aqui, é fácil fazer, porque eu só fazer a ligação com a casinha, né? Essa casinha aqui é onde vem o calor interno da Terra, tá? Não há uso de combustível, né, para gerar o vapor d'água, então a gente não precisa gastar dinheiro. Porém, as dificuldades. Aqui no Brasil é inviável, né? A gente não tem áreas dessa intrusão magmática, a gente não tem áreas em que o magma está perto da superfície terrestre. Então a gente tem dificuldade na instalação, a instalação é muito cara e a sua manutenção também é relativamente cara. E o problema, né? Como eu estou trabalhando com magma e com substâncias no interior da Terra, eu vou ter liberação de gases derivados de enxofre. Então eu posso ter contaminações do solo, da água e do ar com enxofre. Chuva ácida, né? O enxofre é um dos responsáveis pela chuva ácida. Então tem um ponto negativo. Ela não é tão limpa, mas ela é renovável e ela é menos poluente, se a gente for ver, do que o carvão e o petróleo também. Então ela tem mais vantagens nesse ponto do que o petróleo e o carvão. E por fim, a gente tem aqui as usinas maré motriz e a ondomotriz. Esta daqui no canto inferior esquerdo meu é a usina maré motriz. A usina maré motriz, ela funciona a partir da movimentação das marés. E aqui em cima é a ondomotriz. Elas se movimentam, né? Essa usina funciona a partir da movimentação das ondas. Como que funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui a construção de uma barragem na maré motriz, né? Numa área de praia. Normalmente aqui é uma estrada em cima, tá? E eu coloco turbinas. Em todas essas áreas aqui é turbina, 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 enfim. Então aqui eu tenho a turbina e aqui eu tenho um ambiente em que a água da maré ela pode passar aqui, né? Então a água da maré avança e acumula aqui água. A hora que a maré retorna, a hora que ela retornar, ela vai girar a turbina. E nesse processo de avanço e recuo da maré, a turbina vai girando, essa turbina girando, ela vai transformar essa energia mecânica, nesse processo de girar, em energia elétrica e consegue gerar bastante energia, viu? No caso da usina ondomotriz, aqui é um exemplo de uma que a gente tem aqui no Brasil. Por incrível que pareça, o Brasil é líder nesses tipos de pesquisas científicas. Toma essa. Essa daqui é uma que tem instalada no Ceará, perto de um porto. O que acaba acontecendo? A gente tem boias flutuadoras aqui, né? Essas boias estão ligadas a braços mecânicos e na base a gente tem um conjunto de bombas que liberam água doce até aqui, ó, essa turbina desse gerador. Então o que acaba acontecendo? Eu tenho a boia e o braço. Conforme a onda vem, a boia fica movimentando e esse braço faz esse movimento. A hora que esse braço levanta, ele comprime a bomba. Então ele injeta água e essa turbina gira. A hora que ela baixa, libera a pressão. Aumenta, né? A hora que levanta, aumenta a pressão. Então fica num fluxo constante de água sendo jogada na turbina. Aliás, o que se gera de água aqui é como se fosse uma queda da água de 400 metros de altura. É muita pressão da água nesse tipo de fonte energética. Então eu tenho, repito, uma capacidade de geração de energia gigantesca. É uma fonte nova, tanto a maré motriz quanto a ondomotriz são fontes novas, então elas estão em estágio de pesquisas e elas são muito caras. Inclusive, aliás aqui, ó, aqui é aquela maré motriz que eu falei para vocês na França, tá vendo? Então a maré avança, a água acumula, aí a hora que a maré tá voltando, a
turbina se movimenta. O que a gente vê aqui, ó, essa movimentação é da própria turbina, né? Só que, por outro lado, isso aqui gera um impacto ambiental violento, né? Porque pode acabar com, por exemplo, a reprodução de animais marinhos, né? E aqui é a do governo do estado do Ceará. O governo do estado do Ceará é aquela do Ceará, do Porto de Pecém, que eu falei para vocês. Então a gente tem boias flutuadoras, né, o braço mecânico, que ela funciona a partir das ondas. Ela está instalada no Porto de Pecém, como eu falei para vocês. Então é um ambiente que tem quebra-mar, né, então tem muita movimentação e vai gerar muita energia. Vantagem, não poluente, renovável, inesgotável. Eu não preciso de combustível, não preciso ficar comprando petróleo, carvão, gás natural para gerar energia. Ela tem grande constância, né? A maré ela tem previsibilidade de ocorrência. Enfim, então, como a maré ela varia de acordo com a interação do Sol e da Lua, né, com o oceano, ela vai ter previsibilidade, a maré sempre vai estar acontecendo, avançando e regredindo, avançando e regredindo. Então, ela vai sempre funcionar. As marés, já falei, né, são fontes inesgotáveis de energia, assim como as ondas. A desvantagem, lembra que eu falei que são pesquisas recentes? O custo ainda é muito elevado, né? E sua instalação, a sua manutenção são absurdamente caras. No caso da maré motriz, ai Marcos, lá na Praia de Santos, lá no Guarujá, dá para instalar lá? Não dá, porque a variação das marés é muito pequena lá, né, em torno de 2, 3 metros. Eu preciso de até menos. Eu preciso de variação de marés acima de 6, 7 metros. No Brasil, a gente conseguiria instalar isso na ilha de Marajó, por exemplo, né, que eu tenho marés ali de 12 metros. Quer dizer que o mar vai avançar absurdamente e recuar também absurdamente, tá? Como são novas, elas geram pouca energia se comparado às outras fontes anteriores que a gente falou. E uma coisa que eu já disse, eu tenho forte impacto ambiental na instalação de uma usina maré ou ondomotriz, porque eu vou mudar o fluxo, eu vou mudar o ecossistema oceânico onde eu coloquei esse dique, né, essa barragem da maré motriz ou as boias da ondomotriz. Então eu posso alterar toda a dinâmica da reprodução dos peixes e eu posso ter um impacto socioambiental muito grande com as populações que vivem da pesca, com as populações ribeirinhas, certo? Então eu tenho aqui nesse sentido fontes alternativas de energia que apresentam características muito diferentes. Cada país tem uma realidade diferente. Para o Brasil, a hidrelétrica é suficiente, porque a gente tem muitos rios, né? Mas a gente pode aproveitar no interior do Nordeste a energia solar. Eu posso aproveitar no litoral brasileiro, principalmente também no litoral do Nordeste, no litoral do Sul do Brasil, a energia eólica. Eu posso aproveitar na ilha de Marajó a maré motriz, certo? Que tem grandes marés. Aqui no Brasil a gente não tem intrusões magmáticas, então não consigo gerar fontes geotérmicas. A biomassa pode crescer bastante. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar e etanol, um dos maiores produtores de etanol do planeta. Pode gerar energia e já gera bastante. Enfim, então percebam que as especificidades de cada país, de cada nação, vai fazer com que eles busquem fontes alternativas. Mas uma coisa é fato, a energia solar e a energia eólica, elas são as fontes do futuro. Elas vão crescer cada vez mais e, inclusive, a gente no futuro vai usar cada vez menos petróleo. No futuro próximo, tá? Daqui 20 anos, a gente vai utilizar cada vez menos petróleo, cada vez menos carvão e a gente vai utilizar cada vez mais fontes inesgotáveis de energia. Certo? Muito obrigado, pessoal. Essa aula vai estar disponível para vocês no plural também, tá? Tchau!